Eu vou agora chamar o Rafael para ele finalizar o nosso encontro e também vai ir um pouquinho além, né? E além, 9 horas eu não vou. Não Eu tenho um pequeno problema ergonômico para falar nesse tipo de microfone. Vamos lá. Gente, eu sei que já está, né, a hora está bem adiantada, é a última fala. Na verdade, essa fala é um anúncio de uma coisa que, claro, vou anunciar aqui agora. Eu não vou manter o suspense por enquanto, tá? Na verdade, vai ser um anúncio simbólico, acho que tem pouca gente aqui, mas vai ser bem divulgado aí nas semanas e todo mundo vai conseguir ver, né? Eu tenho que passar cadê o... Aqui, tá lá mesmo, sabe? Se fosse uma cobra, hein? Bom, na verdade, a minha ideia era de fazer uma fala um pouco até motivadora para o que eu vou anunciar, né? Então, a gente pensa muito no futuro, né? Quando a gente vem num evento desse, a gente está discutindo muita coisa do futuro. Mas a questão é que elas talvez não sejam tão futurísticas assim quanto a gente imagina. Eu acho que tem muita coisa aí que a gente vê como algo meio irreal, mas que já está em andamento. As grandes inovações tecnológicas, elas não surgem de repente e entram no mercado. Elas são desenvolvidas em laboratórios, são testadas. Então hoje com a internet a gente já consegue pesquisar um pouco o que vem pela frente, o que a gente vai encontrar, né? E a nossa ideia aqui, né, da Comissão Aros 21, a gente, já vou falar de uma vez, depois eu explico mais calma, a gente fazer um concurso literário de crônicas sobre como seria um dia na vida do estudante, do professor, do funcionário técnico administrativo no ano de 2035. Tá? Quer dizer, daqui a quase 20 anos. E aí o que a gente quer? É que os alunos, os professores, quem for participar, são 3 categorias, tanto professor, aluno, funcionário podem participar. A ideia é que eles busquem mesmo a fundo na internet, em vídeos, em entrevistas, em blogs, em artigos, inovações tecnológicas ou educacionais que estão sendo realizadas agora, para tentar um pouco olhar o futuro. Tá? E a gente sempre, acho algumas perguntas importantes para a gente fazer sobre isso, né? Eu sinto que a gente tem um certo medo do futuro, e eu acho que particularmente na medicina isso é mais presente. Eu acho que por razões muito claras e justificáveis, né? Acho que uma delas é o seguinte: o futuro muda tudo muito rápido. E se eu me treinei, se eu me capacitei para fazer uma coisa, pode ser que no futuro isso não valha mais nada. Eu gosto muito de dar o exemplo da úlcera péptica, que no começo do século XX era tratada como psicoterapia, depois passou a ser cirurgia, depois passou a ser antibiótico. Então, e se eu fui para a Alemanha, treinei, sei lá, eu fiquei craque em Biurot, mas agora não é mais cirurgia, mudou tudo. Então a gente já tem uma resistência de achar que o nosso lugar está ameaçado. Será que os robôs então vão ser médicos? Não é essa. E eu acho que o outro medo que a gente tem também, e é normal a gente ter, mas outro medo é a questão ética. É claro, você discutir tecnologia lá em ciências da computação ou engenharia é uma coisa, você discutir tecnologia num ramo do conhecimento humano, que é feito por humanos para cuidar de humanos, tem lá suas implicações mesmo, as pessoas tendem a resistir. Mas a ideia também é a gente, até com esse concurso, a gente também dá uma desmistificada nisso. Será que é assim mesmo? Será que... O que as coisas que estão vindo por aí, eu vou citar algumas delas aqui, algumas, não todas, o que elas podem mudar de fato? Será que elas vão piorar a relação médico-paciente? Com certeza. Será que elas podem até qualificar? De repente a gente fica livre para fazer outras coisas, inclusive dar uma atenção melhor para o usuário. Então, o futuro é uma coisa que a gente não evita. Então, o máximo que a gente faz, em vez de ficar chorando, meu tempo era muito melhor, não sei o quê, é a gente entender um pouco o futuro. Nem que seja para criticá-lo, para falar, não pode ser desse jeito. Eu acho que nós tínhamos que ter discussões aqui mesmo na Faculdade de Medicina, não sei se um grupo de pesquisa, não sei se um grupo de discussão. E o que a gente chama de futuro, em mundo hoje, já são presente. Já são presente.
a gente recebe aqui anualmente estudantes da Holanda, eles estavam me explicando, porque essas aulas aqui são meio estranhas, né? Que a gente fica sentado e o professor fica falando. Eu perguntei, mas não é assim lá? Não, lá não. Lá a gente vê vídeo mesmo, horário para terça-feira de manhã, horário de eu ver os vídeos e estudar. Eu vou para discutir dúvida. Né? Isso tudo que a gente está falando aqui, na verdade, já são, né, realidades em alguns outros lugares. Eu vou falar alguns temas futuristas que eu gosto de acompanhar. Eu acho que eu botei futuristas ali entre aspas, claro, né, porque já são presentes em maior ou menor grau, mas eu acho que são coisas que a gente tem que começar a pensar como é que elas vão entrar na medicina. Será que a gente está preparado para discutir isso? Elas vão atropelar a gente de repente? Ou a gente vai fazer o velho hábito de demorar 50 anos para, né, as coisas chegam na realidade, depois elas costumam chegar na academia. Como é que a gente faz um bypass para isso? Né? Eu acho que uma coisa que todo mundo deve ter ouvido falar, aliás, 2016, eu acho que foi o ano da história que mais se falou nessas duas palavrinhas. Qualquer pessoa que lê minimamente as manchetes do jornal deve ter ouvido isso muito. Inteligência artificial. A gente está chegando num momento que está ficando, né, claramente na verdade já está entre nós, né, de uma forma ainda primitiva, mas o desenvolvimento vai ser muito rápido, vai ser muito exponencial. Né, até porque as máquinas vão aprender, né, e num outro grau. O que isso pode ser útil para a medicina? Será que a gente vê alguma possibilidade? Né? A ideia do concurso é um pouco mexer com a imaginação. O que tem disso aqui, talvez, em 2020? Né? Será que a gente vai ter que perder tempo escrevendo em prontuário, transcrevendo exame? Ou será que a gente fala e, sei lá, de repente, na hora que a gente senta, já está tudo lá sistematizado? Isso pode ser uma função de inteligência artificial que não é muito difícil de acontecer, não. Pode acontecer, talvez, né, com alguns problemas, mas uma hora pode acontecer. Né? E talvez a inteligência artificial possa ser até um preceptor constante. Né? Ela te viu analisando, atendendo todos os casos ali, e no final ela faz uma capacitação com você mesmo, uma atualização, naquele paciente tal, eu consultei aqui toda a bibliografia sobre o assunto da humanidade nesses últimos 5 segundos e... Né, Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente pode pensar, a ideia da asa da imaginação mesmo, a gente começar a pensar nisso. Né, outra possibilidade aí, acho que a Rosália já falou bastante, até usou a mesma foto, né, realidade aumentada, jogos sérios, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, principalmente na medicina. É um tipo de simulação, como a Cacau falou. Né? Isso aqui não são imagens fantasiosas, não. Isso é um jogo existente. Né? Em que situações que nós podemos treinar as pessoas? Eu, como professor de saúde pública, meu sonho era fazer um SimSUS, né? Um jogo que o aluno... Nós vamos ficar ensinando legislação para ele. Ele senta ali, ele aprende, ele já sabe o que ele vai... por onde que ele tem que começar, passa de fase, né? E robótica avançada, né? A gente vê que cada vez mais os robôs são usados em cirurgia, não para substituir o homem, tá? Para complementar o seu trabalho. E em resgate, situações de muito risco, a gente já tem robôs, né? Principalmente exército, organizações humanitárias. O que mais? Internet das coisas. Uau, isso é... A gente juntando isso com o nanorobô, que eu vou falar ainda, né, mais a inteligência artificial, a gente vai chegar num momento chave. Né? Eu particularmente, eu acho que essa história da gente, o médico pedir um exame, esperar, né, sei lá, 2 semanas para o usuário fazer, ele traz a glicemia, né, não sei, será que tem um valor, né? E se a gente conseguisse saber todos os dados do usuário longitudinalmente, né? Vai tudo para um servidor, né? Megabytes de informação por dia, mas que a gente consiga realmente, você imagina o médico chegar um dia, ele pedir assim para o assistente virtual dele, me dá a série histórica da glicohemoglobina dele, né? Desde que começou a ser medido. Né? Não precisa nem dele ficar diabético para começar a medir, né? De repente até nível pressórico. Né? Nanorobôs, acho que isso também já é uma coisa que, né, a gente sabe que está fortalecendo bem, está avançando, com vários objetivos, né, monitoramento, prevenção, diagnóstico, tratamento, né, muita coisa pode ser desenvolvida aqui. Terapia gênica também, acho que com algumas limitações, né, talvez não seja exatamente aquilo que se pensava há muito tempo atrás, mas também é uma possibilidade.
Isso aqui é muito legal, Big Data e medicina personalizada, né? É um pouco o que eu já comecei a falar. A história do histórico do usuário, sei lá, ao longo da vida dele ser registrado, com todas as implicações éticas que têm que ser discutidas, né? Onde que fica essa informação, quem tem acesso, é claro, mas a gente discutindo isso, né, sabiamente, em prol do usuário, do bem comum, o que isso pode trazer para a gente de inovação? Né? E aí outra coisa, o Hipócrates, na época dele, ele sabia que ele tinha que observar e comparar. Mas era ele, né? Eram os discípulos dele. Ele não tinha uma base de comparação, não tinha como ele fazer uma meta-análise, né? Um meta-estudo, por exemplo. Aí nós descobrimos, né, o método científico, o caso-controle, então a gente conseguiu ampliar um pouco o nosso olhar do ponto de vista coletivo. Só que agora a gente está numa terceira revolução, pensando que Hipócrates foi a primeira nesse sentido, né, e que a segunda foi o próprio avanço da ciência, das pesquisas. O terceiro é isso aqui. Será que um computador num consultório, né, ou no celular, será que ele não pode, em alguns segundos ou minutos, analisar o padrão geral de bilhões de indivíduos que estiverem ligados ao mesmo servidor? Já pararam para pensar nisso? Eu não tô me baseando num estudo com 400 pessoas, eu estou me baseando no aqui e agora de 2 bilhões de pessoas, de 3 bilhões. Né? Estatística é simples, quanto mais gente, maior a confiabilidade, mais você vai saber dos resultados. Então a gente vira numa era que a gente pode ter realmente uma medicina personalizada. Né? Qual hipertensivo de fato é que é o melhor para esse sujeito? É claro que sempre vai ter o olhar clínico, né? Sempre vai ter essa análise humana das condições, até para fazer essas máquinas, né? Mas talvez elas possam ir muito além do que a gente pode. Né? Ao você falar as variáveis ou estudar o caso do usuário, ele pode falar, olha, só te dar um toque aqui, né? Assessoramento. No caso dele, pela literatura que a gente tem hoje aí, né, de todos os servidores do mundo, talvez o melhor seja isso. Eu acho que o próprio avanço da educação mesmo, né, de como o ser humano aprende, a gente discutiu isso aqui tanto hoje. Eu gosto de falar, eu até falei isso com a Valéria no intervalo, eu acho que o ser humano gosta muito de duas coisas ao longo de sua vida inteira, né? De bebê a velhinho. O ser humano gosta de duas coisas, e eu acho que o grande desafio é a gente realmente usar essas duas coisas, porque as coisas que ele mais faz naturalmente gosta, muitas vezes a gente faz questão de trancá-las fora da sala de aula, né? Mas quais são essas coisas? Uma é contar e ouvir história. Eu acho até que a medicina tem uma vantagem em relação às outras, porque a gente conta casos clínicos, né? A gente discute caso. Mas é com caso que a pessoa aprende. Eu dou aula assim, eu começo a ver a bola baixando, todo mundo meio parando assim, começo a olhar celular. Se eu paro de falar conceitualmente, tudo abstratamente, e começo a contar um caso, é muito engraçado, é natural. Os olhares saem do celular e voltam assim. É aquela hora que as pessoas que não estão prestando muita atenção identificam como... É muito inconsciente. Tentem fazer isso, quem é professor aí. Comecem a contar um caso quando a bola baixar. Vocês vão ver que ela sobe. Né? E essa é uma coisa. A outra coisa é brincar. Né? A questão do jogo. Né? Eu já tinha falado dos jogos sérios. Então, se a gente conseguir trazer, né, narrativas, né, causos e jogos de alguma forma, eu acho que isso tem realmente um potencial muito motivador, estimulante e eficaz. Acho que as pessoas aprendem melhor assim. Né? Transhumanismo, talvez é a 10ª que eu falei que eu ia botar 10, né? Eu acho que talvez seja mais complexa. Acho que existe muita discussão sobre isso do ponto de vista ético, não é só do ponto de vista médico, né? Mas independentemente de todas as discussões do que seja essa palavra, não sei se alguém nunca ouviu falar nisso. Alguém nunca ouviu falar nisso? Não. Então, vamos lá. Transhumanismo é o seguinte, de certa forma a incorporação do homem com a máquina. Isso vem sendo possível cada vez mais. Né? A gente pode pensar em termos médicos de você dar uma autonomia maior para o indivíduo portador de necessidades especiais. Né? Uma pessoa que seja paraplégica, por exemplo, se locomover através de um exoesqueleto. Né? Existem outras discussões de transhumanismo que transcendem exatamente a discussão médica aqui, né? De melhorar, por exemplo, as faculdades intelectuais, ou a visão, ou a audição das pessoas, ou a velocidade, ou a força, né? Uma espécie de doping eletrônico.
Mas em saúde isso tem uma discussão muito interessante, né? Muito interessante. Acho que talvez o grande indicador de sucesso seja um dia que a gente conseguir pegar uma pessoa tetraplégica e ela ter uma vida autônoma. Isso ia ser uma coisa fantástica, né? Bom, eu não sei se foi o professor Wagner que usou essa ilustração uma vez, eu gosto muito dela. Eu acho que a gente... Foi você, não foi? Eu guardei isso no meu computador e recuperei hoje. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes o fetiche pela tecnologia, a gente faz exatamente a mesma coisa, né? Quantos cursos à distância não são simplesmente um vídeo do professor falando, né? Assim, um zoom na minha cara aqui, isso não é educação à distância. Isso é educação presencial que vai pela internet, mas é presencial, né? Isso não precisava de ser mediado por tecnologia necessariamente. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né?